Nosso convidado está aqui, o analista de sistema Antônio Tadeu. Tudo bem? O que faz um analista de sistema? O mais legal em relação à profissão é que, pela grande definição, nós não temos uma profissão definida. Nós temos a profissão dos outros durante algum tempo. Então, durante algum tempo, eu sou um engenheiro, trabalho para um engenheiro, penso como um engenheiro e desenvolvo ferramentas para o engenheiro. Durante algum tempo, eu trabalho para um contador, desenvolvo ferramentas para esse contador. O mais legal é exatamente isso. E agora, no caso, nós desenvolvemos bastantes ferramentas para o pessoal de recursos humanos e departamento pessoal. Essa é a nossa profissão, ou seja, nós não temos uma profissão. A nossa profissão é a profissão dos outros durante algum tempo. Agora, Tadeu, você falou que, na realidade, o analista de sistema, ele mais trabalha para as empresas. Por falar em analista de sistemas, o que essa mudança, o que essa reforma trabalhista trouxe de importante e de trabalho para os analistas de sistemas, entre eles você? A sociedade vivia até o dia 11 agora, de novembro. De 11 de novembro, vivia uma realidade paralela. A nossa CLT é uma CLT da década de 40, foi implantada a partir do governo de Getúlio Vargas. A sua formação era uma formação polaca que havia sido feita em cima de uma filosofia fascista. E a lei trabalhista perfeita, a lei trabalhista protegendo o trabalhador contra empresas não tão honestas. Só que o mundo evoluiu e as pessoas acabaram gerando uma administração diferente. Imagina que no Brasil, eu sendo um funcionário seu, eu poderia conversar com você e falar assim, Douglas, sexta-feira próxima, eu consegui um sítio lá no Litoral Sul. Não é em Atibaia, não, né? Não. Litoral Sul? De jeito nenhum. Lá, eu tenho um sítiozinho no Litoral Sul e o pessoal vai me esperar lá. Posso sair antes? E eu vou sair, mas depois eu pago essas horas trabalhando para você. Antes não podia. Porque na hora que chegasse na rescisão e o juiz pegasse isso, não iria importar se eu dissesse, olha, o Douglas me liberou, fui eu que pedi. Não. Ele, em cima do rigor da lei, ele dava uma canetada e o empresário, no caso, pagava por isso. Divide minhas férias. Eu não vou usar isso tudo, eu estou sem dinheiro agora. O que eu vou pegar essas férias é para poder fazer uma viagem só no final de semana. Eu não quero 30 dias, eu não quero 20 dias, eu quero 5 dias só. Antes, não podia. Se isso acontecesse, se o juiz pegasse, a empresa pagava por isso. A partir de agora, pode. Antes, eu trabalhava 44 horas semanais e, de repente, num determinado dia, porque isso pode acontecer em qualquer empresa, eu paralisava o meu trabalho para ter que começar no outro dia. Ou eu pegava uma jornada de 12 horas. Sim. E aí o juiz pegava acima de 8 horas, e aí houve compensação, é hora extra. Eu falei, não, mas só que tem uma coisa, eu trabalhei as 12 horas, mas no dia subsequente eu só trabalhei 3 horas e ficou elas por elas. Não podia, agora pode. O que acabou acontecendo foi o seguinte, a lei foi moldada em cima da realidade que acontece hoje no mercado. Não mais punindo as empresas e não mais favorecendo empregados que acertavam tudo direitinho com o empresário e depois esqueciam. O que nós fizemos? Nós transformamos isso em sistema. Hoje nós temos um sistema, ele faz toda uma administração do controle de frequência em cima de cada funcionário. Por exemplo, se uma empresa hoje eu tenho uma empresa que é um cliente meu, enorme, ele tem 7.400 funcionários. Caramba, bela Eles empresa. são 12 empresas num único grupo, e um único grupo, e uma única empresa desse grupo de 12 empresas tem 37 lojas de supermercado. Imagina que você tem uma regra para cada uma das empresas, pois nós prevemos de um jeito onde os 7.400 funcionários, se você quiser dar uma jornada diferente, uma administração diferente, controle de férias separado, controle de frequência, acesso e recesso,
Pode. Então, o que nós estamos fazendo é trazendo a favor do empresariado e do profissional, do colaborador, a tecnologia para poder ajudar a fazer isso tudo. Porque a quantidade de lei que nós temos é enorme. Todas elas justas. Mas o problema todo é a quantidade de regras que existe. Hoje nós utilizamos toda essa base de sistemas para poder auxiliar as empresas e os colaboradores. O convite que eu fiz para que você viesse à Hora Geral, justamente para você dar exemplos e explicar que nem toda mudança é para pior. O que depende é uma adaptação e um conhecimento, né? Nós já passamos por grandes momentos, crises no nosso país, e a gente conseguiu sair. Eu acredito que em toda transformação a gente sempre aprende. E o que você falou é interessante. Nós já trouxemos aqui alguns especialistas com relação à reforma trabalhista, ou trouxemos também um especialista em trabalho, em relações do trabalho, e traçamos um paralelo com relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim, é mais contrato. Você trabalha 1 ano e durante as suas férias você não recebe as suas férias. Pelo contrário, se você está de férias, então o empregador não precisa pagar. É uma outra realidade, bem diferente do que a nossa. Não, eu digo para você que... E eu nunca vi nenhum americano reclamar. Se você atravessar a fronteira para o Paraguai, não tem problema trabalhista. E lá o pessoal tem um retorno maravilhoso em relação aos direitos deles, exatamente quase iguais aos nossos, só que a quantidade de imposto que se paga é infinitamente menor. Eu lhe digo, sem dúvida, a observação que eu vou fazer, a gente tem alguns oportunistas, alguns partidos que tiram proveito dessa situação que está acontecendo agora. Mas eu lhe garanto, não houve perda de nenhum direito do trabalhador. Nenhum. Tudo o que veio foi para facilitar o relacionamento entre empresa e colaborador. Acredite que tudo isso já estava previsto em 2002, em novembro de 2002, toda a parte de projeto em cima de um governo que era do Fernando Henrique Cardoso, aonde isso já era previsto, aonde tirar o governo queria sair da negociação e colocar em função do sindicato com as empresas. E o pessoal fala que é aquele governo, governo anterior, governo posterior, mas é simples. Tudo que está aí já foi previsto, quem pediu foi exatamente o mercado. Nesse caso, não sei se você consegue responder a pergunta que eu já fiz para especialistas da área. O interessante é que as pessoas procurem os seus sindicatos para poder obter mais informação. Também já é um hábito cultural, né, do nosso brasileiro. Ele reclama mais e participa pouco. Exato. E quando ele participa pouco, ele não tem o conhecimento suficiente para poder criticar. Eu sofro a situação de estar dos dois lados. Eu sou empresário e eu sou um contratado numa empresa com carteira assinada, tudo bonitinho. Eu lhe digo uma coisa. Hoje, quando você rescinde um contrato, você precisa ir ao sindicato homologar sua saída da empresa. Nós gostaríamos que acontecesse exatamente o inverso. Ou seja, em vez de ser na hora da rescisão contratual, deveria ser na hora da contratação. O sindicato, ele é muito necessário. Ele te dá o apoio jurídico. Todo sindicato tem o apoio jurídico para poder te apoiar. Vá, faça, seja sindicalizado, vale a pena. Quem está lhe dizendo isso é um empresário. Legal? Por quê? Porque existe uma representatividade, existe uma cobertura. Se está na lei, tem que fazer. O bom empresário paga o que tem que pagar. Não quer pagar aquilo que não ficou combinado. Então, se ficou acertado, se houve um acordo com a categoria, olha, fulano acima de tantos R$1.000, como é o caso agora na lei, acima de R$11.000, trata-se e organiza-se individualmente. Se você tiver profissionais que ganhem mais de R$11.000 numa empresa, 15, 20 funcionários, o acordo com eles pode ser individual, pode ser na palavra,
sem precisar colocar isso no papel. Agora, Tadeu, vamos já a algumas perguntas que podem surgir pelo 981387000, e eu quero continuar, eu quero fazer mais uma pergunta para você, para aproveitar a sua participação. Esse momento de final de ano é interessante para que as pessoas procurem emprego? Muda alguma coisa nesse período sazonal de final de ano e começo do ano para quem precisa de uma oportunidade de emprego? Você usou o termo de maneira muito correta, é sazonal. Então nós temos profissões que dependem especificamente de uma época do ano. Quando não tenho uma profissão definida, o pessoal costuma sempre usar aquela receita. Olha, capacitação, capacitação, Isso, capacitação. Qualificação. O que acontece? No final do ano é quando os sindicatos, quando as prefeituras, quando as ONGs estão mais abertas para dar treinamentos. É agora a hora de distribuir o quê? Distribuir currículo? Não. Vá e faça a sua capacitação. Para algumas empresas, o final do ano, como é caso de venda, o mercado, o comércio principalmente, precisa de vendedores sazonais. Sim. Então, para o comércio seria interessante. Para os prestadores de serviço, eu aconselho a utilizar o final do ano para capacitação. Existe muito, mas muito, o SESC, o SESI, o SENAC, o SENAT, as faculdades com cursos extracurriculares, e na grande maioria é tudo de graça. Você capacitado, no início do ano, você tem mais facilidade para recolocação. Está chegando perguntas, Tadeu, pelo 981387000. O Paulo, daqui de Santos, ele faz a seguinte pergunta. Na área de analista de sistema, devido à dificuldade em conseguir emprego, existem oportunidades para trabalhar como freelancer? Graças a Deus. Nós somos uma classe muito parecida com a dos médicos, com a dos psicólogos, né? Ou seja, a gente sempre tem uma empresa pequena, ou um amigo, ou uma empresa grande que precisa de um trabalho para ser realizado, mas não precisa. É outra coisa interessante que mudou na lei. Antigamente, você não podia ser contratado desde que a empresa tivesse a sua tarefa fosse a finalidade da empresa, uma tarefa fim. Ou seja, uma empresa de análise e desenvolvimento não poderia contratar você temporariamente para poder prestar serviço. Isso era proibido por lei. Agora pode. Agora pode. E o que acontece? Para quem trabalha com sistema, é uma coisa muito interessante. O final do ano não é muito bom para a gente, né? Normalmente quem trabalha com freelance, porque normalmente as empresas, elas param toda a parte de desenvolvimento no final do ano. E aí, normalmente, recomeça a partir do dia 15, dia 20 de janeiro. Mas é interessante, sim. Agora, com a possibilidade da terceirização, existe, sim, a possibilidade de você ter mercado. Vamos só a mais uma pergunta, até para fechar esse bloco, depois nós temos ainda mais informação. A última pergunta da participação do meu amigo Tadeu vem da Olívia, da Ponta da Praia. Ela faz a seguinte pergunta, Tadeu: com tantas opções de formação no mercado, qual é a melhor entre bacharelado ou tecnólogo? Interessante, né? É interessante. Bacharelado é lato sensu. O conhecimento é amplo. Quando você recebe, você vai receber ensinamento de contabilidade, de recursos humanos. Tecnólogo é stricto sensu, ou seja, especificamente aquilo que você vai conhecer na profissão. Vou dar um exemplo muito legal. O Santa Cecília, por exemplo, tem as faculdades todas voltadas para bacharelado e tudo, que é o lato sensu. Se você pegar uma faculdade como a Exanc, por exemplo. Exanc, eu ia usar exatamente a filosofia da FATEC. Tá. A FATEC é estrito sensu. Você sai de lá como tecnólogo. Qual a diferença? Eu, sinceramente, não vejo diferença nenhuma. O que vai acontecer? O bacharel, ele vai levar mais um ano
em matérias que não fazem parte especificamente da área que ele está estudando. E o tecnólogo vai fazer em 3 anos as matérias específicas que está fazendo. Então, imagina só, se eu for fazer gestão empresarial, uma coisa legal, eu fiz gestão portuária na FATEC. A gestão portuária me deu conhecimento na área administrativa, na área contábil. Por quê? Porque o porto é a mesma coisa de uma cidade, só que com importação e exportação. Verdade. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, Tadeu. Nós conversamos com o analista de sistemas, o Antônio Tadeu Pinheiro, nosso amigo Tadeu, que pôde dar algumas orientações a respeito da reforma trabalhista e a implementação com relação a analista de sistemas das empresas. Pôde colaborar um pouco mais com os conhecimentos e obrigado pela participação do nosso público telespectador. Eu volto já. Geral, apoio